afetos. Então, que nessa manhã o Senhor possa estar ministrando cada um de nós e que você possa receber também do afeto do Pai. Ele tem afetos para cada um de nós. Todos somos filhos. Nem todos são pais e mães, mas todos somos filhos. E nós podemos receber isso nessa manhã. Amém? Nós estamos num mês de falarmos, de sermos os maiores no reino dos céus. Como que a gente pode ser maior no reino? E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 5:19. Nós vamos começar com esse versículo. Você pode abrir. Mateus 5:19. Diz assim: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Nós estamos falando mês de maio. Meu marido, como é muito criativo, maiores, para você lembrar, no reino dos céus. Jesus está falando aqui sobre o Sermão do Monte. Nos versículos anteriores, no versículo 17 e 18, ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir essa lei. Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E a palavra cumprir tem o sentido de plena obediência. Nós sabemos que ele trouxe a nova aliança e Deus deseja, Jesus deseja que nós cumpramos os seus mandamentos dessa nova aliança. E no versículo 19 ele diz assim: aquele que observar e ensinar será considerado o quê? Grande no reino dos céus. Na versão King James diz assim: aquele, porém, que os praticar, esses mandamentos de Jesus, e os ensinar, será chamado grande no reino do céu. E hoje nós vamos estar falando sobre maiores no reino deixam um legado de fé. Maiores no reino deixam um legado de fé. Eles praticam e ensinam. Praticar e ensinar. Praticar e ensinar. Mães, nós fazemos isso. Nós praticamos e nós ensinamos. E hoje eu queria mostrar uma fotinha. Não sei se é fotinha ou só fotinha, né? Boa pergunta, uma foto, né? É que mulher a gente gosta do diminutivo. Quantas mulheres se... Isso aí a gente às vezes erra o português, né? Essa é a foto, eu e a minha mãe, quando eu me formei. Né? Isso aí foi, eu acho que 2003. 2003. Né? Em 2005, ela foi para Jesus. E minha mãe, né, ela faleceu, eu tinha 24 anos quando a minha mãe faleceu. Mas ela foi um exemplo para mim de tanto de temor a Deus, uma boa mãe. Ela não foi perfeita, assim como eu e você não somos, mas ela dedicou a vida dela para ensinar a gente a andar nos caminhos de Deus. De alguma forma, ela me inspirou a ser uma boa mãe, mesmo hoje ela não estando aqui. Mas eu sei pelo exemplo dela. A gente teve esses dias atrás a pastora Eliane. E com o pessoal da Academia Dunamis, a gente teve algo bem especial. A gente teve um tempo assim de culto
interior. E eu estava lá anotando tudo como ela faz, e eu vou aprendendo com ela. Aí teve um momento que eu falei, agora eu vou entrar nesse negócio aqui, chega de anotar e vou eu, né? Aí eu abri a minha mão e eu falei, quem será? Aí ela começou a falar, pessoas que você não tem mais, ou talvez seu pai e sua mãe, né? E muitas vezes eu já chorei, já entreguei, já fiz cura, já fiz muita coisa. Mas eu falei, eu vou aproveitar esse momento. E aí eu comecei a chorar, e eu falei, Deus, que saudades da minha mãe, que saudades. E aí eu falei assim, puxa, o que mexeu comigo naquele dia? Eu falei, puxa, ela poderia estar me ajudando a ser uma melhor mãe. E esse foi a minha dor naquele momento. Puxa, como eu preciso da minha mãe. Podia ser, né, a me ajudar com as minhas filhas nessa estação que a gente está vivendo, né, na adolescência, porque minha mãe sempre lidou com criança e adolescente, e ela fazia trabalhos incríveis com adolescentes. Eu falei, puxa, podia estar aqui, né, para me ajudar agora que eu preciso nessa fase. E aí eu pude chorar, pude receber o consolo do Senhor. Como isso é importante? Como é importante a gente receber a cura do Senhor. E ela deixou um legado. Cada um de nós precisa deixar um legado de fé para as próximas gerações. Sabe, a gente já tem falado sobre legado. Legado é aquilo que você entrega a seus filhos naturais, espirituais, e é algo que não é material. Não é dinheiro, uma casa. Meus pais, né, os dois já estão com Jesus. A gente não teve tanta herança assim. Teve ali alguma coisa, mas o que de fato marcou foi a vida deles, o temor deles ao Senhor, e hoje nós podemos aprender com eles mesmo não estando aqui, porque eles deixaram um legado. Mesmo que você aqui não é pai, não é mãe, Deus deseja que você tenha filhos espirituais, e que você deixe um legado. Todos nós, o Senhor nos chama para termos filhos espirituais, para que a gente discipule. E eu estava lembrando um pouquinho, né, sobre a vida da minha mãe, eu estava pensando na minha avó, e quando hoje em dia é muito comum a gente falar sobre criar memórias, né? Mães, vocês sabem disso, a gente usa esse termo, criar memórias, não é verdade? Que memórias os seus filhos vão ter da sua família? Que memórias, puxa, que gostoso aquela viagem, aquele passeio. Mas quando os seus filhos passarem por situações difíceis, eles sabem quem recorrer? A casa deles está firmada sobre a rocha. Quando a tempestade vem, para onde eles vão correr? Para onde eles vão correr? Porque, gente, no final de tudo, o mais importante que a gente deixa para os nossos filhos é eles viverem para Jesus. Eles se relacionarem com Jesus. Um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. Talvez a gente vai antes. Não sei o tempo. Está parecendo que, não sei. Está bem próximo. Quem está percebendo aqui? E sabe, o que vai contar de fato diante de Deus não vai ser as nossas formações, carreiras, títulos, dinheiro, o carro que você conseguiu, a casa, a sua inteligência, a sua argumentação, a sua oratória. O que de fato vai acontecer, o que de fato vai contar no reino, é se eu pratiquei os mandamentos de Jesus e eu ensinei. É isso que vai contar, o meu amor por Jesus. Não é? Se o meu coração, cada um de nós vai estar frente a frente com Jesus. Não vai ter outra pessoa. Pois é, eu não pude me dedicar tanto para você, Jesus, por causa dele. Não, não, não. É eu e você, é eu e Jesus. É só eu e Jesus. Cada um de nós, a gente vai estar diante de Jesus. E como a gente vai estar diante de Jesus? Sabe, com a minha mãe,
Volta lá, fotinho. Eu sei que você já estava há um tempão. Com a minha mãe, eu aprendi a tocar violino. Ela era uma maestrina. Ela era uma artista bem-sucedida. E eu aprendi muitas coisas. Mas a memória mais significante que eu tenho é quando ela me levou para Jesus. Quando eu tinha 9 anos de idade. Foi tão importante. E ela me discipulou. Então, todas essas coisas são importantes, o violino, o estudo, sim, mas o mais importante que nós temos e gastar energia, nós pais, é levarmos os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Isso é o mais importante. Vamos gastar energia nisso, amém? Energia nisso. Sabe, muitas vezes a gente gasta energia com tantas outras coisas, são importantes, são, mas nós precisamos olhar para o que é mais importante. Provérbios 22, 6 diz, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E hoje a Ana estava falando de mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. E eu estava estudando mulheres na Bíblia. Tem tantas. Você sabia? Tem muitas mulheres. Hoje eu vou falar de 2 mulheres que às vezes a gente não fala tanto, que é no Novo Testamento. Que elas praticavam os ensinamentos de Jesus e ensinavam. Lembra, quer ser maior no reino? Pratica e ensina. Pratica e ensina. Eu quero falar sobre Priscila. Quem lembra desse nome, Priscila? O significado de Priscila é digna e respeitável. Aí é um nome para uma filha, aí, quem sabe. Ela foi uma das primeiras missionárias e líderes da primeira igreja. Da igreja primitiva. A gente sempre fala Priscila e Áquila. Eles eram um casal. Atos 18, quero que você abra lá a sua Bíblia. Atos 18. Nós vamos ler do versículo 1 a 3. Diz assim, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. E o ofício deles era fazer tendas. A gente não consegue pensar Paulo como aquele que produzia tendas, como um ofício, mas ele também tinha um ofício. Interessante isso. E Priscila e Áquila se tornaram melhores amigos de Paulo. Eles se tornaram líderes na igreja em Éfeso. Eles edificaram, junto com Paulo, a primeira igreja. Ali, a igreja primitiva. E nós sabemos que Éfeso era uma cidade com uma atmosfera totalmente hostil ao Evangelho. E muitas vezes Priscila colocou a sua vida em risco por causa do Evangelho. Muitas vezes. Que legado ela deixou como mulher? Que legado ela deixou? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é esse coração que serviu uma igreja, sim, serviu o reino. Ela deixou esse legado. Esses dias atrás nós tivemos aqui a pastora Eliane ministrando profeticamente, e uma das coisas que ela falou é que ela estava convidando a igreja, um convite para que cada um pegasse um tijolinho e construísse a casa para o Senhor. Cada um de nós temos um tijolinho. Aqui, nessa casa, na Dunamis House. Você tem talentos, você tem dons,
dons que Deus colocou, que não colocou em mim. Eu tenho isso aqui. Flávio tem outra porção. Cada um tem. E algo que a gente tem aprendido é que somos muito diferentes, não é verdade? E às vezes você tem uma necessidade na igreja. Puxa, podia ter isso. Mas algo que eu tenho aprendido é que toda vez que você sente isso, é porque Deus está falando com você. E você tem esse tijolo para construir essa igreja. Porque nós não somos eu e o Flávio. Nós trabalhamos em unidade. Priscila entendeu isso. Não dá para se deixar tudo para Paulo. Não dava. Paulo tinha as viagens missionárias, ele falou assim, ei, eu posso ser aquela que vai edificar a primeira igreja, Dunamis House, a primeira igreja ali em Éfeso. Ela se disponibilizou para isso. E quantos sabem que construção envolve sacrifício? Quem já construiu? Gente, que sacrifício é construir. Nós construímos a nossa casa, claro, não eu pegando ali, mas às vezes a gente pegava também os tijolinhos, se sujava. Teve uma situação entre Natal e Ano Novo, começaram ali perfurar. Quando começou toda a construção da nossa casa. Natal e Ano Novo, gente, que pedreiro está, não tem ninguém disponível nessa época. Começou a vir uma chuva, simplesmente entrou e alagou a casa ao lado. E eles ligando, condomínio, veio aqui resolver esse problema. Estava lá o Flávio com uma chuva, junto com o nosso amigo arquiteto. Ele veio, o arquiteto veio ajudar, tirando lama por horas. Pegando a mão na massa, né? Os dois ali, porque não tinha ninguém para contratar naquele momento, né? E também era o horário, não tinha. Eles mandaram ver, né? E muitas vezes o Flávio, gente, ele está muito bom desse negócio de marido, como é que é marido? É aluguel? Tudo que vocês veem aqui, isso aqui, tá? Tem coisa de Maiara aqui também, que é bem bonito. Mas assim, banheiro, gente, é ele. Ele está de parabéns, não está? Está de parabéns. Ele está indo super bem. E falando nisso, né, dá muito trabalho. Construir algo dá muito trabalho. Por isso, nós aqui, Deus nos deu o privilégio de cada um ter um tijolinho e dizer, eu vou construir a Dunamis House. E que você enxergue isso como um privilégio. Porque quando algo está pronto, uau, que grandioso que é isso. Que grandioso é aquilo. Então, que você utilize dons e talentos que Deus colocou, não enterre eles, mas coloque à disposição para servir. Talvez num núcleo, né? A gente está agora começando com o colégio aqui ao lado, né? Já tem pessoas falando, eu quero ajudar de alguma forma, e nós vamos continuar, né, trabalhando isso aqui na igreja. Nós queremos continuar uma cultura de discipulado. Quantos sabem que discipular dá trabalho? É uma luta. Mas olha só o que Priscila fez. Atos 18, abra lá, no versículo 26 e versículo 28. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Olha lá o que acontece. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, o que estava acontecendo aqui? Eles ouviram Apolo, uma outra pessoa, falar ousadamente na igreja. Priscila Áquila falou assim, vamos levar ele para casa e vamos explicar com mais exatidão
o caminho de Deus? O que é isso? Discipulado. Áquila falou assim, Apolo, vem para cá. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu ministrar na sua vida. Áquila, a mesma forma. Discipulado. E o que acontece depois? Apolo recebe aquele discipulado e ele começa a ministrar com muita, a Bíblia diz, com muito poder, e ele convencia os judeus que Jesus era o Cristo. Quem que discipulou ele? Priscila e Áquila. Apolo vem e ministra com ousadia. Nós, mulheres, homens, para que nós sejamos maiores, grandes no reino, nós praticamos e nós ensinamos. Nós praticamos e nós ensinamos. Outra passagem que fala de Priscila, 1 Coríntios 16, 19. Se você quiser abrir. Diz assim, as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne, aonde? Na casa deles. O que Áquila falou assim? Ei, vem ser igreja na minha casa. Talvez ela era líder de célula, líder auxiliar, discipuladora, não sei. Mas ela abriu a casa dela, foi uma anfitriã e recebeu a igreja na casa dela. De repente, a sua célula pode de vez em quando ser na sua casa. Por que não? Você abrir a sua casa para você receber a igreja do Senhor. E, gente, naquela época, não era assim muito em Éfeso, como é aqui. Havia perseguição. Você já imaginou eles entrarem na sua casa? Falar assim, acabou esse grupo? Eles se arriscavam. Mas mesmo assim, Priscila falou, venham para a minha casa. Venham para a minha casa. Romanos 16 também tem mais uma passagem que eu quero ler de Áquila e Priscila. E eles eram sempre juntos, né? Que coisa maravilhosa, que você e o seu marido, né, vocês como casal também possam servir a igreja, a casa do Senhor, também juntos. Olha o que diz Romanos 16, 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Olha o que Paulo diz. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eles arriscaram suas vidas em prol do Evangelho. Uau, que legado essa mulher deixou. Ela deixou, ela falou assim, eu quero fazer parte, eu vou me disponibilizar. A primeira igreja em Éfeso, quem fez parte? Priscila. Ela discipulou Apolo, que depois foi o pastor ali dessa igreja. Lembra que Paulo ele fazia viagens missionárias? Eu lembro que a pastora Eliane falou algo. Deus estava convidando cada um de nós para colocar um tijolinho nessa construção aqui da Dunamis House. E que quando a gente inicia algo, como é gostoso depois ver os frutos, porque você fala, eu participei do início. Eu participei do início, eu participei ali construindo. Foi o que aconteceu com Priscila. A primeira igreja primitiva em Éfeso. Uau, você faz parte, isso é um privilégio. Então se abra para o serviço do Senhor. Lembra, praticar e ensinar, para sermos maiores no reino. E outra mulher que eu quero falar é Lídia. Também uma mulher no Novo Testamento. Uma gentia que começou a seguir o judaísmo. E olha que interessante. Lídia, ela era uma mulher de negócios. Super bem sucedida. Hoje a Mari, estou falando tua filha, a Ana, ela falou sobre
as mulheres bem-sucedidas que ajudavam o ministério de Jesus. Essa mulher, sabe aquela mulher que tem um feeling da coisa? E ela começou a vender tecidos caríssimos, porque eles eram tingidos com púrpura. E, gente, cor naquela época era algo, uau, raro, né? Eles tingiam, às vezes, eu dei uma pesquisada, a lagarta, ela soltava uma tinta, eles faziam, ou eles tinham todo um mecanismo, isso custava muito dinheiro, mas ela tinha, o feeling do negócio. E ela era muito bem sucedida, a Bíblia diz. Mas quando Paulo chegou até a cidade, e ela ouviu o evangelho, ela falou, uau, eu quero fazer parte disso. A sua fé, ela foi tão forte, que toda a sua casa seguiu o exemplo dela, e foram batizados, a Bíblia fala disso. Que legado Lídia deixou. Vamos abrir lá em Atos agora, volta um pouquinho, Atos 16. Versículo 15, nós vamos ler já esse versículo, e diz assim, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Olha que demais essa mulher. Se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E constrangeu todo um grupo ali de Paulo. Assim, vem para minha casa, vem para minha casa, vem para minha casa. Conhece essas mulheres? Vem tomar um cafezinho, tem sopa lá em casa. Lídia falou assim, ei, Paulo, se vocês consideram, fui batizada agora, sou de Jesus, venham ali em casa, turma de Paulo, vem. Que legado ela deixou? Hospitalidade. Hospitalidade. Lídia pediu para que Paulo, o grupo deles, ficassem na casa dela. E olha o que acontece, essa hospitalidade, a Bíblia diz que constrangeu eles. Que amor que Deus tinha colocado, de servir a casa e servir aqueles homens de Deus. E olha que interessante, lembra da história que Paulo e Silas vão para a prisão, e aí eles começam a adorar a Deus, e aí vem um terremoto, e eles saem, eles acham que é uma visão, e aí eles vão saindo. Lembra dessa história? Aí o carcereiro vem com uma faca, quer se matar, porque falou assim, ixi, se todos esses presos saírem, eu vou ser morto, então eu vou me suicidar. E aí Paulo falou, não se suicidem, não. Nós estamos todo mundo aqui ainda, a gente está aqui, nós estamos aqui. Então, ele ficou, né? A Bíblia fala, ele ficou ali, admirado, e Paulo começou a pregar do evangelho para ele, das boas novas, e o carcereiro falou, o que eu tenho que fazer? E aí aquele versículo que a gente conhece, né? O que eu preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É nesse contexto que tem esse versículo que a gente declara. E aí, o que acontece? Né? Eles acabam ali sendo soltos de forma legal, né? Porque ele era cidadão romano, e o pessoal de Roma ficou meio, né, os romanos que tinham prendido, falaram, vai dar mal esse negócio, vamos soltar esse Paulo, porque ele é cidadão romano. E para onde eles vão depois da prisão? Para a casa de Lídia. A casa de Lídia. Hospitalidade, olha lá que diz no versículo 40 de Atos 16. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os animaram e depois partiram para a próxima viagem missionária. Era um lugar de refúgio, lugar de seguro, onde eles puderam se encher novamente, se animar, se encher da presença de Deus, se animar. Olha, a Bíblia diz, eu gosto desse versículo, Hebreus 13, 2, diz assim, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a
sem o saber, acolheram anjos. Eu quero acolher um anjo, gente. Pensa só. Que recompensa eterna. Hospitalidade. Lídia era tão hospitaleira, tão hospitaleira. E na cidade dela era Filipos. Também ainda era hostil para o evangelho. E muitos estudiosos dizem que o seu lar, a sua casa, pode ter tornado a sede da primeira igreja em Filipos. De novo, a casa. Primeira igreja na casa de quem? Da Lídia. Que era uma mulher que a gente não sabe se ela era solteira ou viúva. A Bíblia não diz. Mas ela diz, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Vamos ler só os versículos anteriores ainda. No versículo 12 de Atos 16. Olha que interessante. Eu vou voltar um pouquinho à história agora. Ali Paulo está contando o seguinte. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para o beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Opa! Paulo está descrevendo a viagem dele. E ele vai dizendo, fomos para Filipos. A gente ficou lá alguns dias. E ali perto da beira do rio parecia que tinha um lugar de oração. Ficamos sabendo. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Interessante que a Bíblia diz que eles não estavam planejando visitar Filipos. Não fazia parte do roteiro da viagem de Paulo. Eles estavam a caminho da Ásia. Mas, de alguma forma, o Espírito Santo os constrangeu, a Bíblia diz, e falou, muda a direção. Tem uma mulher lá, Lídia, que eu quero que vocês toquem. Tem um grupo de oração ali à beira do rio que estão orando. E estudiosos dizem que não tinha nenhuma sinagoga lá. Não havia igreja em Filipos ainda. Mas tinha um grupo de oração de mulheres. Mas tinha um grupo de oração que chamou a atenção de Deus. Gente, aquela cidade, ela não tinha nada do evangelho ainda. Das boas novas, no sentido, eles ainda eram judeus. Mas tinha pessoas tementes a Deus, abertos para ouvir as boas notícias que Jesus tinha vindo e ressuscitado, que o Messias tinha vindo. Sabe, Filipos era uma cidade bem improvável para semear o evangelho. Ela era uma cidade romana, recebera o nome de Filipe II, pai do Alexandre o Grande. Não havia sinagoga lá. E Paulo gostava de pregar numa sinagoga, sabia? Ele gostava. Mas haviam mulheres que oravam. Havia um grupo de mulheres que oravam à beira do rio. Mulheres, mães, nós precisamos deixar um legado de vida de oração. Esse legado é tão importante. Tão importante. Legado de oração. Algo que eu tenho sentido no meu coração. E foi muito interessante porque teve um dia que a gente estava, eu e minha sogra, e a gente começou a orar. Foi bem espontâneo. Foi num tempo de aniversário. Fomos numa sala ao lado. E eu falei, gente, que intercessora é essa?
que não está intercedendo na minha igreja aqui com esse jeito? E Deus me falou, mulheres, eu quero que elas orem pela igreja, pelos seus filhos, por essa região, por salvação. E eu falei, uau! E nós estamos aqui. Nós queremos voltar no dia 31 de maio, mulheres aqui, 18h. Eu sei, às vezes você não consegue, mas se você consegue, venha. Mês passado já tivemos muitas mulheres aqui intercedendo. Nós queremos fazer isso pelo menos uma vez por mês. 1 hora estarmos aqui orando, intercedendo nas quartas-feiras. Tem muita coisa para acontecer, a gente já teve o nosso café, vai ter mais encontro de mulheres, se preparem, mulheres que estou planejando. Mas o Senhor falou, começa com oração. Tudo começa com oração. Não é a última coisa, é a primeira. Você conhece a história de Susanna Wesley? Gente, eu sou apaixonada por os avivalistas. Apaixonada. Há anos eu leio histórias dos avivalistas. Não é verdade, amor? Há anos. Eu acho que eu comecei no século passado. Verdade. O primeiro livro que eu comprei foi Os Generais de Deus. E não tinha em português, em alemão me deram esse livro. Vou ler um livro em alemão, gente? Difícil demais. Eu falo alemão, mas é muito difícil o livro, sabe? E eu comecei a ler aquele livro, falei, gente, que estatura espiritual é essa? Que vida de oração, que vida de sacrifício, que vida apaixonada por Jesus. Eu quero. E eu quero contar rapidinho a história de Susanna. Vocês lembram de John Wesley? Ele começou, né, a igreja metodista. Então, se você veio da igreja metodista, você sabe um pouquinho mais. Mas a maioria aqui não veio da igreja metodista. John Wesley foi um grande avivalista no século 18, 1700. Historiadores dizem que o que aconteceu na Inglaterra naquela época, junto depois Carlos Wesley, George Whitefield, livrou a Inglaterra de passar pela revolução, que a gente estava sabendo que estava acontecendo ali com o iluminismo, o que a França e o resto da Europa estava acontecendo. Inglaterra ficou, aqui as ideias humanistas, iluminismo não entra, aqui é o evangelho que reina. Tem vários historiadores que dizem isso. Homens comuns que dedicaram a sua vida. E que mãe que eles tiveram. Eu vou contar rapidinho o que aconteceu com essa mulher. Susanna Wesley teve 19 filhos. Você já é ocupada, né? Você já imaginou 19? Ela tinha muitos cuidados. O marido dela não era lá aquelas coisas, pelo que eu li. Não. Não era. Mas ela separava 2 horas por dia para orar. Sabe o que ela fazia? Pim! Não. Pim! Horário do almoço. Depois já tinha deixado tudo. Ela pegava o avental dela, colocava assim. Agora a mamãe vai orar. 2 horas. E ela era muito organizada. Mas esse é o horário que a mamãe vai orar. E os filhos sabiam que eles não podiam interferir. Uau! Ela passou por muitas lutas. Muitas lutas. Sabe, as provações, eu não vou contar toda a história dela, mas você pode entrar na internet, é muito legal. Dos 19 filhos, 10 faleceram. Só 9 vieram a ter uma vida adulta. Pensa na época, gente, 1700. Um filho morreu de asfixia, os gêmeos morreram de malária, era doença, era miséria, viveu na miséria.
que você pode pensar assim, puxa, sobre um ponto de vista puramente material, a história da Susana foi uma miséria. Teve fracasso, teve privação de tantas coisas, tantas doenças. Mas espiritualmente mudou a terra. A Inglaterra depois enviou todos esses avivalistas para onde? Para os Estados Unidos em 1900. Veio todo um avivamento em 1900 nos Estados Unidos. E para onde eles enviaram? Para o Brasil. Você consegue imaginar que uma mulher dessas tocou a nossa vida? É incrível. Espiritualmente, ela teve uma vida de riquezas verdadeiras. Claro que ela não foi perfeita. Pensa naquela criançada gritando. E essa mulher era forte, metódica. Por que você acha que veio o metodismo? Dela. John Wesley não gostou do nome metodismo, né? Igreja metodista. Por que você acha que ele tinha esse nome? Porque ele era todo metódico. Deus pode avivar pessoas metódicas, glória a Deus. Não é só pessoas bagunçadas, não. Inclusive, o pastor Bill Johnson diz que o fato dele ser tão organizado fez com que o avivamento fosse espalhado por toda a Inglaterra e ele se tornou sustentável, porque havia organização no avivamento. Dá para organizar? Sim. É muito legal a história de Wesley. Leia, são coisas que inspiram a gente. Um dia ela disse o seguinte, numa aprovação, ela escreveu: todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus onipotente, cooperaram para promover meu bem espiritual eterno. Glória seja a ti, ó Senhor. Tem várias orações dela, escritas. O bem-estar espiritual dos filhos é o que mais interessava a Susana. Ela, sim, teve homeschooling. Naquela época era homeschooling, gente. Eles eram todos cultos. Mas o que mais interessava era a vida espiritual dos seus filhos. Ela tinha um esquema com tantos filhos que ela se organizava. Eles tinham vida devocional, tinha vida de estudo. Se você entrar num site de igreja metodista, você vê lá toda a metodologia da Susana. É bem legal. Eu olhei lá e falei, nossa, que legal, para até educação de filhos. E uma das coisas que ela fazia é que uma vez por semana ela gastava 1 hora para conversar com cada filho sobre o seu relacionamento com Deus. Que tal? É algo possível. Às vezes você tem 3 filhos, 2, 1, uma vez por semana. Você gastar 1 hora conversando, como está o seu relacionamento com Deus? Orar, falar o que Deus tem falado com você. Eu esqueci, você pode pegar minha bolsa ali? Que legado nós vamos... A bolsa preta, mas pode trazer ela inteira, talvez, porque está ali dentro, se você achar. Não acha, por isso que eu... Ah, achou! Ele está demais, gente. Gente, isso aqui, ó, é o caderno de oração da minha avó, de 1925. Vai fazer 100 anos em 2. Põe a foto ali da minha avózinha. Isso aqui é uma preciosidade. Gente, naquela época, caderno, tinta. Isso passou pela Sibéria, passou por vários países, Cazaquistão, que eu descobri que eles moravam. Isso passou por China. Isso passou por Paraguai. Isso passou pelo Brasil. Quantos versículos, declarações que ela escreveu aqui. Depois você pode olhar. Teve um primo que quase quis pegar o negócio e falei, não, isso aqui é meu. Eu fiquei com tudo na minha avó, porque eu morava na casa da avó. E ninguém quis, eu falei, eu fico. Foto, tudo. Da Rússia, de 1900, bolinha.
Fiquei, estou com eles. Eu falei, se vocês quiserem o dia, está aqui. Que legado. Olha lá, minha vozinha. Faleceu com 92 anos. E ela faleceu nos meus braços. Foi. Com 92 aninhos. Uau! Que legado ela construiu. De fé, oração. Eu posso mostrar isso para minhas filhas. É tremendo. Por que não você escrever uma agenda de oração? Os pedidos, os versículos. Que legado nós queremos deixar para as próximas gerações? O que você pode dizer para Deus, você mulher, você homem? Deus, pode contar comigo. Pode contar comigo. Mateus 5,19 diz, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu queria chamar os músicos. Sabe, minha avó não era perfeita, nem minha mãe. Tivemos muitas situações para conversar, restaurar. Mas ao lembrar de quantas vezes eu sentei, eu era a xodozinha da avó, porque eu era a caçula da caçula da caçula. Depois de mim era bisneto. Então a minha avó era muito mais velha que eu. Mas eu era o xodozinho da avó. E eu sempre, quando não tinha comida em casa, que eu morava na frente, a avó atrás, para onde eu ia? Para a avó. Vó, você tem uma bolachinha? Né? Eu era aquela caçulinha que ia lá e pede uma bolachinha. E às vezes ela contava as histórias de como eles fugiram, do que eles viveram. E eu me lembro que naquela época eu precisava decorar versículos para o colégio, porque o colégio tinha aula de religião e era em alemão. E eu tinha que decorar aqueles versículos. Eu lembro que eu dormia lá na quarta-feira e ela me ajudava a decorar os versículos em alemão. Eu achava difícil, porque por mais que eu falasse alemão, Bíblia e livro é outra coisa, né? E tinha muitas palavras que eu não sabia. E ela ia falando para mim. Isso significa isso. Isso significa isso. Uau! Que legado na minha vida. Que privilégio. E você diz, mas pastora, eu não tive isso que você teve. E eu não vou dizer que não tinha sofrimento, muito sofrimento. Nós passamos por muito sofrimento. Mas você hoje constitui uma família. Hoje você pode ser essa vozinha. Hoje você pode ser, você que acabou de casar, constituiu uma família, sim. Hoje você que tem seus netos e pode ministrar a palavra. A palavra, ela não volta vazia. Hoje você que é pai, é mãe, você... Amém. Não sei se está... Hoje você pode. Queria que você ficasse de pé. O Senhor está aqui. Ele está nos fazendo esse convite de sermos maiores no reino, de focarmos aquilo que de fato vale a pena, aquilo de fato que vale a pena. O Senhor está nos convidando. O Senhor não quer te condenar hoje. Ele não está aqui te condenando. Não, não, não. Ele está te convidando. Ele está te convidando. Ele está te convidando a curar o seu coração. Ele está te convidando a dizer: vem para mim. Quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas.
Quantas vezes você quer controlar tudo? Mulheres, nós queremos. E nós precisamos aprender a descansar e entregar. E o Senhor diz: eu não estou aqui para te condenar. Esse é o trabalho do inimigo. Eu estou aqui para levar você a um arrependimento, uma mudança de atitude, e que você diga sim para o meu reino, para que você diga sim para a minha vontade, para que você diga sim ao serviço, à hospitalidade, a uma vida de oração. É isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Pai, nós sabemos que somos tão frágeis e tão fracos, e nós erramos sim. E nessa manhã nós pedimos perdão por muitas vezes focarmos aquilo que não vale a pena, gastar energia e preocupação, estresse, brigas em aquilo que não vale a pena. Mas nós queremos alinhar o nosso coração ao seu. Pai, nós oramos nessa manhã. Alinhe o nosso coração. Nós queremos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. O Senhor está te convidando a você consagrar de novo a sua vida, a você se consagrar novamente e dizer: eu estou disponível para o Senhor, eu estou disponível, conta comigo para orar pela minha família, para orar pela igreja. Conta comigo, Senhor, conta comigo. Faça essa oração agora ao Senhor. Ele está aqui, Ele é o seu Pai, Ele te ama. Isso. Curar o seu coração, você que é mulher, você homem, Ele está te chamando para perto, Ele está te chamando para perto. Assim como Suzana aquele dia orou, e nós passamos por muitas lutas, perdas de filhos, e ela orou: todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus onipotente, cooperam para promover meu bem espiritual e eterno. Glória seja a Ti. O Senhor quer tocar a sua vida. O Senhor quer tocar a sua vida. Eu sinto o Senhor dizendo: eu quero curar o seu coração. Talvez é um dia frágil para nós mulheres. São muitas emoções, mas o Senhor está aqui. Sabe algo que o Senhor diz tantas vezes ao meu coração? Eu me agrado das suas lágrimas, eu me agrado do seu coração de carne. E
E sim, nós estamos num momento sensível, emocional, num dia como esse. Mas sabe o que? Por que a gente não aproveitar para a cura do Senhor? Ele quer curar o seu coração. Mulher, o Senhor quer curar você. Ele quer curar o seu coração. E se essa manhã você diz, eu preciso desse toque. Talvez você perdeu um filho. Talvez você perdeu a sua mãe. Você, filho, você diz, eu preciso de um toque do Senhor. Talvez tenha vindo muitas situações, provações, tribulações. E o Senhor está aqui, Ele quer tocar a sua vida. Deixa Ele tocar agora, deixa Ele tocar. Se você sentir vontade de vir ao altar, você pode vir. Se você sentir vontade de se ajoelhar, você pode fazer isso. Você se abrir, não perca esse tempo aqui. Sabe, quando nós estamos sensíveis, Ele deseja ministrar o nosso coração. Nós vamos continuar cantando essa música. Eu quero